Você já parou para pensar no mistério chocante que envolve a morte e o além? A história de Lázaro não é só um relato bíblico, é um terremoto espiritual que desafia tudo o que achamos saber sobre a vida, a morte e o poder de Jesus. Imagine, um homem morto há 4 dias, já em decomposição, sendo chamado de volta à vida por uma única ordem. Mas aqui vai a questão que vai sacudir sua alma. Para onde Lázaro foi durante aqueles 4 dias? Será que ele viu o céu? O inferno? Ou algo que a Bíblia escondeu de nós? Irmão e irmã, este não é um vídeo qualquer. O caso de Lázaro é um sinal profético para os dias de hoje. E se você está enfrentando um vale de ossos secos na sua vida, uma crise, uma perda, uma dor que parece irreversível, este conteúdo vai te mostrar como o milagre mais impossível pode acontecer quando você entende o segredo por trás da voz de Jesus. Mas atenção, se você não é inscrito no canal, corre o risco de perder revelações como esta no futuro. Milhares já foram transformados por essas mensagens. Mas só os inscritos recebem alertas dos vídeos que podem salvar vidas, casamentos e ministérios. Não deixe sua fé morrer na superficialidade. Clique em inscrever-se agora e ative o sininho. Lázaro estava morto há 4 dias antes de Jesus intervir. Naqueles tempos, 4 dias de morte não eram só um detalhe. Era uma sentença irrevogável. A cultura judaica acreditava que após 3 dias, a alma já havia partido definitivamente do corpo. Quando Jesus chegou a Betânia, o cheiro de decomposição já impregnava o ar, e o lamento de Marta e Maria ecoava como um salmo de desespero. Imagine a cena, uma família que sabia que Jesus poderia ter evitado aquela tragédia, mas agora via o Messias parado, observando o caos. Amigo, quantas vezes você já gritou, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido? Marta fez esse questionamento com lágrimas nos olhos, e talvez você também já tenha sentido que Deus chegou tarde demais na sua crise. Mas aqui está a chave. O silêncio dele não é ausência. Naqueles 4 dias, enquanto todos achavam que Lázaro estava perdido, Jesus estava tramando um milagre que iria além da cura, iria confrontar a própria morte. Você consegue enxergar o simbolismo? 4 dias representam o ponto em que a esperança humana se esgota. É quando o médico diz, não há mais nada a fazer. Quando o casamento parece irreconciliável, quando a dívida consome até o último centavo. Mas é exatamente aí que Jesus entra em cena. Ele não veio para resolver problemas pequenos, veio para ressuscitar o que já federava. Pense nisto. Qual é a morte de 4 dias que você carrega? Um relacionamento que já perdeu a vitalidade? Um sonho que apodreceu na gaveta do desânimo? A ordem de Jesus é a mesma. Tirai a pedra, João 11. Porque antes do milagre vem a ação. Mesmo que você precise mexer no que já cheira mal. Mas calma, isso não é tudo. Porque a história de Lázaro não termina aqui. Você está preparado para descobrir o que acontece quando a voz do Criador confronta o túmulo? Acompanhe, porque no próximo tópico vamos desvendar como a ressurreição de Lázaro abalou os alicerces da religião e o que isso significa para sua fé hoje. A ressurreição de Lázaro é um dos maiores milagres de Jesus. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, o clima era de luto e desespero. Lázaro já estava sepultado e a dor de Marta e Maria era palpável. Mas Jesus, com uma calma que só ele poderia ter, disse algo que ecoa até hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmão, essa não era só uma promessa para Lázaro, era uma declaração de guerra contra a morte. A ressurreição de Lázaro não foi um milagre qualquer. Foi um sinal poderoso, um prenúncio do que Jesus faria em sua própria ressurreição. Imagine o impacto naquela comunidade. Um homem que já cheirava a morte, saindo do túmulo envolto em faixas de linho, vivo e respirando. Isso não era só um milagre, era uma revolução espiritual. Mas aqui está algo que poucos percebem. Jesus não fez isso só para provar seu poder. Ele fez para mostrar que a morte não tem a última palavra. Quantas vezes você já se sentiu como Lázaro, preso em um túmulo de medo, culpa ou desesperança? A mensagem de Jesus é clara. Tirai a pedra, 39. Ele não quer que você fique preso no lugar da morte. Ele quer que você saia, mesmo que ainda esteja envolto nas faixas do passado. E sabe o que é mais incrível? Esse milagre não foi só para Lázaro. Foi para todos que estavam ali e para nós hoje. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele estava dizendo, eu posso fazer o impossível na sua vida também.
Talvez você esteja pensando, mas minha situação já está morta há muito tempo. Amigo, para Jesus não há muito tempo. Ele não está limitado pelo tempo, pela lógica ou pelas circunstâncias. Mas espere, porque a história não para aqui. No próximo tópico, vamos mergulhar na amizade íntima entre Lázaro e Jesus e descobrir como essa relação nos ensina sobre confiança, amor e o poder de estar perto daquele que tem as palavras de vida eterna. Lázaro era um amigo próximo de Jesus, vivendo em Betânia. Betânia não era só mais uma cidade nos arredores de Jerusalém, era o refúgio de Jesus. Ali, ele encontrava não apenas seguidores, mas amigos de verdade. Lázaro, Marta e Maria formavam um trio que abria as portas de casa e do coração para o Mestre. A Bíblia diz claramente: Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro, João 11:5. Percebe a diferença? Não era uma relação de mestre e discípulo. Era amizade pura, do tipo que compartilhava refeições, risos e lágrimas. Irmão, você já parou para pensar que o Deus do universo quer ser seu amigo íntimo? Não um chefe distante, mas alguém que senta à sua mesa, ouve suas histórias e se importa com seus problemas. Lázaro não era um projeto espiritual para Jesus, era um irmão. E Betânia nos ensina que a fé floresce melhor em solo de afeto. Quando foi a última vez que você convidou Jesus para entrar na sua casa, nas suas lutas cotidianas, sem cerimônias? Mas atenção, amizade com Jesus não é sinônimo de imunidade ao sofrimento. Lázaro adoeceu e morreu, mesmo sendo amado. Marta e Maria viram o irmão definhar, mesmo tendo fé. Às vezes a gente acha que seguir Cristo é garantia de vida tranquila, mas a verdade é que até os amigos dele passam por vales. A diferença é que não passam sozinhos. Jesus demorou, mas apareceu. E quando ele chega, mesmo atrasado, traz uma glória que nenhum relógio humano pode medir. Sabe o que isso significa para você? Se Jesus chamou Lázaro de amigo, ele também quer essa proximidade com você. Não é sobre ritos religiosos, mas sobre criar um espaço de intimidade como Betânia, onde ele possa se sentir em casa. Que tal começar hoje? Abra a Bíblia não como um manual, mas como uma conversa. Ore não com palavras decoradas, mas com a sinceridade de quem fala com o irmão. A amizade com Cristo não te livra das tempestades, mas te dá um porto seguro nelas. E aqui vai um segredo. Assim como Betânia era o lugar onde Jesus se refrescava, sua vida pode ser um oásis para ele. Mas isso só acontece quando você permite que ele mexa nos cantos que você mantém trancados. No próximo tópico, vamos ver como Marta e Maria transformaram a dor em um altar de fé, e como você pode fazer o mesmo quando tudo parece perdido. Marta e Maria acreditavam no poder de Jesus para curar Lázaro. Quando a doença de Lázaro se agravou, Marta e Maria não hesitaram. Enviaram um recado direto a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. João 11:3. Não foi um pedido desesperado, mas uma declaração de confiança. Elas sabiam que Jesus tinha poder para intervir e acreditavam que ele viria imediatamente. Mas aqui começa o teste da fé. Jesus esperou 2 dias antes de partir para Betânia. Imagine a angústia das irmãs vendo o irmão piorar, enquanto o único que poderia salvá-lo parecia ignorar o clamor delas. Amigo, quantas vezes você orou com a mesma certeza de Marta e Maria, mas o silêncio de Deus fez seu coração tremer? É fácil crer quando vemos a mão divina agindo, mas a fé verdadeira é aquela que persiste mesmo quando o relógio de Deus parece parado. Marta, ao encontrar Jesus, disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Percebe a mistura de dor e esperança? Ela ainda cria que ele poderia fazer algo, mesmo após a morte. E aqui está a lição. A fé não nega a realidade, mas a transcende. Maria, prostrada aos pés de Jesus, chorou sem palavras, e ele, comovido, chorou com ela. Isso nos mostra que Deus não exige que sejamos super-heróis da espiritualidade. Ele entende nossas lágrimas, nossas perguntas sem resposta, nossa sensação de abandono. Mas mesmo no Vale das Sombras, Marta fez uma das declarações mais profundas da Bíblia. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Ela ainda não entendia o plano, mas segurava a promessa. E você? Como reage quando a resposta de Deus não vem no seu tempo? A história de Marta e Maria nos ensina que a fé madura é aquela que clama, chora, mas não desiste de crer. Talvez hoje você precise ouvir isso. Não importa quantos dias sua esperança já durou, se está morta, enterrada ou esquecida, Jesus ainda pode transformar seu lamento em hino. Mas prepare-se, porque no próximo tópico vamos enfrentar um dos momentos mais difíceis dessa história.
O silêncio de Jesus durante a doença de Lázaro. Por que ele permitiu que a dor chegasse ao limite? E como isso se relaciona com os silêncios que você enfrenta hoje? Não perca, porque a resposta vai mexer com suas certezas. O silêncio de Jesus durante a doença de Lázaro gerou dor e confusão. Quando Marta e Maria enviaram aquele recado urgente: Senhor, aquele que amas está doente, João 11:3, esperavam que Jesus largasse tudo e corresse para Betânia. Mas ele não só demorou. Permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Amigo, você já sentiu esse vácuo? Quando o grito de socorro parece bater num céu de chumbo e a única resposta é o silêncio? Para as irmãs, cada hora que passava era um golpe. Lázaro piorava, e Jesus, que poderia salvá-lo com uma palavra, parecia indiferente. Aqui está a verdade que corta a alma. O silêncio de Deus não é rejeição, mas preparação. Enquanto Marta e Maria contavam os minutos, Jesus estava contando os propósitos eternos. Ele sabia que aquele não seria só um milagre de cura, mas uma demonstração de que a morte é uma mentira. Mas naquele momento, as irmãs só viam a ausência daquele que amavam. Quantas vezes você também questionou por que Deus não agiu quando eu mais precisei? A resposta está no que vem depois do silêncio. Maria, em seu desespero, nem saiu para encontrar Jesus quando ele chegou. Ficou em casa, imersa na dor, a 11:20. E quando finalmente o viu, caiu aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui. Percebe a mágoa na voz dela? Às vezes, o silêncio de Deus nos faz acreditar que Ele não se importa. Mas Jesus, ao chorar com Maria, 11:35, mostrou que sua demora não era falta de amor. Era amor em forma de plano maior. Irmão, você consegue enxergar isso na sua vida? Talvez o silêncio que você enfrenta hoje seja o prelúdio de um milagre que não cabe na sua lógica. Lázaro precisou morrer para que a glória de Deus fosse revelada, João 11:4. Sua morte, seja de um sonho, um relacionamento ou uma esperança, pode ser o palco para algo que transcende a compreensão humana. A questão é, você está disposto a confiar, mesmo quando o relógio de Deus parece quebrado? E agora, prepare-se, no próximo tópico, vamos desvendar por que Jesus ordenou que removessem a pedra do túmulo. O que essa ação simbólica tem a ver com a sua fé prática? Porque assim como naquela hora decisiva em Betânia, há pedras que só você pode remover para ver o milagre acontecer. A ordem de Jesus para remover a pedra do túmulo foi um ato de fé. Quando Jesus finalmente chegou ao túmulo, a cena era desoladora. Uma caverna escura, selada por uma pedra pesada e um corpo em decomposição. Mas então, ele deu uma ordem que deixou todos boquiabertos. Tirai a pedra. Marta, ainda presa à lógica humana, protestou. Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias. Percebe o conflito? Jesus não estava pedindo um gesto simbólico. Ele queria que aquelas pessoas agissem contra a razão, confiando que algo maior estava por vir. Amigo, quantas vezes Deus te pede para remover a pedra que você insiste em manter no lugar? Às vezes é o medo de encarar o que está podre dentro de você. Outras é a resistência em perdoar alguém que já fede de tanto rancor. A ordem de Jesus não era só para Marta, é para você hoje. Ele diz: tirem o que está bloqueando o milagre, mesmo que doa, mesmo que assuste. Porque a fé não é passiva, é uma decisão de obedecer antes de entender. Mas veja só, a pedra não era obstáculo para Jesus. Ele poderia tê-la vaporizado com uma palavra. Por que então pediu ajuda humana? Porque Deus insiste em nos incluir em seus milagres. Ele quer que coloquemos as mãos naquilo que parece impossível, para que nossa fé seja fortalecida no processo. Imagine se Marta tivesse se recusado. O milagre teria acontecido mesmo assim? Talvez. Mas ela teria perdido a chance de participar da glória daquele que transforma a morte em vida. E aqui está o pulo do gato. Remover a pedra é um ato de rendição. É dizer: Senhor, não entendo, mas confio. Talvez você precise remover a pedra do orgulho, da autossuficiência ou da incredulidade. Pode ser doloroso, pode feder, mas é só assim que a luz de Cristo invade as trevas do seu túmulo. Lembre-se, o milagre da ressurreição só aconteceu depois que a pedra foi rolada. Qual é a pedra que você precisa mover hoje? Agora segure seu coração, porque no próximo tópico vamos chegar ao ápice dessa história. O momento em que a voz de Jesus desafiou a morte. Como um simples chamado, Lázaro, vem para fora, João 11:43. Pode rasgar o véu entre o natural e o sobrenatural. E o que isso revela sobre o poder que está disponível para você aqui
aqui e agora. Não perca, porque essa revelação vai mudar sua forma de enxergar toda e qualquer crise. Lázaro ressuscitou ao ouvir a voz de Jesus, desafiando a morte. E então aconteceu. No meio do silêncio pesado daquele túmulo, Jesus ergueu a voz e clamou: Lázaro, vem para fora. Irmão, essa não foi uma frase qualquer. Foi uma ordem cósmica. A voz que criou os mundos, que acalmou tempestades e expulsou demônios, agora confrontava a própria morte. E o impossível aconteceu. Lázaro, já em decomposição, levantou-se e saiu, ainda envolto nas faixas mortuárias. Imagine o choque. O cheiro de morte se transformou em aroma de vitória, e o pranto virou gritos de êxtase. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Lázaro não voltou à vida por acaso. Ele ouviu a voz do Filho de Deus e obedeceu. Mesmo morto, sua alma reconheceu a autoridade daquele que tem as chaves da vida e da morte. Apocalipse 8. E isso nos leva a uma pergunta crucial. O que acontece quando Jesus chama o seu nome no meio do caos? Será que você está disposto a se levantar, mesmo que ainda esteja preso às faixas do passado? Veja bem, Lázaro saiu do túmulo, mas ainda estava amarrado. E Jesus deu uma segunda ordem: desatai-o e deixai-o ir. João 11. Ou seja, o milagre divino exige ação humana. Assim como os amigos de Lázaro tiveram que remover as faixas, Deus muitas vezes usa pessoas ao seu redor para libertá-lo das amarras que o impedem de caminhar em novidade de vida. Quem são os libertadores que Ele colocou no seu caminho? E você está pronto para ser desatado, mesmo que isso exponha suas feridas? Amigo, essa história não é só sobre Lázaro, é sobre você. Jesus está chamando seu nome hoje, no meio do túmulo que você mesmo construiu. A depressão que te aprisiona, o vício que te envergonha, a solidão que te paralisa. Ele não precisa de sua ajuda para realizar o milagre, mas quer sua participação para vivê-lo plenamente. Você topa sair do lugar de morte, mesmo que ainda carregue as cicatrizes? E agora chegamos ao ápice desta jornada. Mas antes de finalizar, quero te fazer um alerta. Não feche este vídeo ainda, porque a próxima revelação vai te mostrar como aplicar tudo isso na sua vida prática, com passos concretos para transformar sua fé em ação. E mais, você vai descobrir qual é o próximo vídeo que vai revolucionar sua compreensão sobre o poder da ressurreição no dia a dia. Fique até o fim. E aí, amado? Depois de tudo isso, você ainda acha que a morte tem a última palavra? A ressurreição de Lázaro não foi só um evento histórico, é um convite para você crer no impossível. Mas eu quero saber, qual é o túmulo que você precisa abrir hoje? Deixe nos comentários. Jesus, tira a pedra da minha vida. E prepare-se, porque o mesmo poder que trouxe Lázaro de volta à vida está pronto para transformar sua realidade. Não esqueça, se você ainda não é inscrito, clique agora em inscrever-se e ative o sininho, porque os próximos vídeos vão revelar segredos bíblicos que poucos ousam pregar, como o que acontece exatamente 40 minutos após a morte, uma verdade que vai sacudir sua compreensão sobre a eternidade. Até a próxima, e lembre-se, a voz de Jesus ainda ecoa hoje, basta você ouvir e obedecer. Paz de Cristo.